Bom dia para você que se liga na Jovem Pan News 104.5, para você que está junto com a gente também na Jovem Pan 102.1. Chegamos aqui ao nosso quinto dia da série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Londrina. Eu sou Vinícius Buganza, apresentador do Cidade Alerta, da RIC TV. Estou acompanhado aqui do meu amigo Gustavo Parra, que junto comigo está participando das entrevistas. Lembrando que a ordem das entrevistas foi sorteada na presença dos representantes dos partidos. O entrevistado de hoje é Diego Garcia, do Republicanos. Bom dia, Parra. Bom dia, Buganza. Bom dia aos ouvintes. Você pode também nos ver pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Diego Garcia nasceu em Bandeirantes, tem 39 anos, é formado em administração, concorreu ao primeiro cargo na política em 2014, deputado federal de terceiro mandato e tem como vice na chapa a empresária de Londrina, Érica Galho. O tempo de entrevista será de 30 minutos, começando a contar a partir de agora. Candidato, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Bom dia, Gustavo, bom dia, Vinícius, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan e a todos aqueles que nos acompanham pela internet também. Bom dia, Diego. Eu vou começar perguntando para o senhor. O senhor nasceu em Bandeirantes, tem uma relação já consolidada, né, com o Norte Pioneiro, tanto que está no terceiro mandato como deputado. E agora tem o desejo de comandar Londrina, não é? Por que essa mudança? Por que ser de deputado, vir para prefeito de Londrina, mesmo tendo aí toda essa consolidação, essa relação com o Norte Pioneiro? A minha base política sempre mais forte é aqui no norte do Paraná, né? Apesar de eu ter também muitos votos no estado todo, todas as regiões, na região metropolitana, mas é aqui de Londrina até Jacarezinho, de onde eu saio normalmente com a maior base de votos. E são 10 anos de vida pública, 10 anos sempre atuando em prol do desenvolvimento da nossa, tanto de Londrina como da região. Então eu conheço como ninguém a região, o trabalho aqui e a cidade de Londrina também. Como deputado federal, sou o deputado que mais recursos trouxe na história para a cidade de Londrina, em saúde, para a revitalização de quadras, campos, para o esporte, para o desenvolvimento da cidade, pensando a revitalização de áreas que estavam abandonadas. Também consegui recursos que vieram para as UBS, reformas de UBS, reforma da UPA do Jardim do Sol, que saiu agora a licitação. Então, assim, nós temos uma atuação em várias áreas diferentes. Eu conheço muito bem esses problemas que a cidade enfrenta hoje. E depois de 10 anos como presidente do partido na cidade, se eu não fosse candidato agora, com os atuais quadros que estão aí na política, eu entendo que da minha parte seria até uma omissão, seria uma covardia. Porque eu estou preparado, estou pronto. Nenhum dos outros candidatos tem a experiência que eu adquiri. Eu passei pelo governo Dilma, governo Temer, eu fui vice-líder do governo Bolsonaro durante 4 anos e agora o governo Lula. Em todos esses governos, em todos esses momentos, eu sempre atuei buscando melhorias para a cidade de Londrina. Eu entendo que eu estou preparado, estou pronto para ser o líder dessa cidade e trazer mais investimentos, mais recursos, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Nenhum dos candidatos que estão aí fez mais do que eu como deputado federal. Eu acredito que toda essa bagagem, toda essa experiência dá essa tranquilidade para o londrinense, saber que a cidade de Londrina vai estar em boas mãos de um político já experiente, com 10 anos de vida pública, honesto, ficha limpa, uma pessoa que durante esses 10 anos nunca teve envolvido em nenhum tipo de escândalo, de corrupção ou sujeira, uma pessoa que sempre foi transparente em todos os seus atos, em tudo que eu fiz como deputado federal, e eu acredito que é isso que o londrinense também espera do próximo prefeito aqui de Londrina, que ele faça uma gestão transparente, que seja uma pessoa próxima da população, e todas essas características eu carrego ao longo desses 10 anos de vida pública. É assim que eu espero poder governar a cidade de Londrina. A vice do senhor na chapa é Érica Galho, do ramo hoteleiro. Londrina já foi mais pujante na questão de eventos corporativos aqui na cidade, eventos que atraem empresários, que atraem turistas. Como é que o senhor pretende vender a nossa cidade
não só para eventos, mas para que o empresário possa vir para Londrina. Mas não é aquela imagem de Instagram, vamos dizer assim, aquela expectativa realidade. Qual que é a imagem real que o senhor pretende tornar a nossa cidade se o senhor for eleito prefeito? Estava vendo agora há poucos dias matérias de jornais antigas da cidade falando assim na capa: Londrina, a cidade dos festivais, né? A Londrina, a cidade dos eventos do norte do Paraná. E, infelizmente, com o passar do tempo, isso foi se perdendo. E isso acontece por quê? A falta de infraestrutura, de espaços adequados, de um centro de eventos que contemple as necessidades da população. A gente tem grandes eventos não sendo autorizados em Londrina, como aconteceu, por exemplo, no Carnaval. Justamente por quê? Porque nós não temos espaço, infraestrutura e locais adequados para realizar esses grandes eventos. Eu acho que Londrina ela está perdendo para Maringá, perdendo para Curitiba, perdendo para Cascavel. Nós temos hoje um autódromo que está totalmente abandonado, sem infraestrutura. Poderíamos estar realizando aqui grandes competições, trazendo grandes eventos de automobilismo, movimentando o comércio, movimentando o setor hoteleiro, gerando empregos direto e indireto para a cidade. E isso não vem acontecendo. O nosso estádio também, eu estive agora no último jogo do Londrina, eu fiquei com meu filho 40 minutos para poder comprar um refrigerante. E quando chegou a nossa vez, acabou o copo, acabou o refrigerante, acabou a água, acabou a cerveja, e todo mundo que estava ali estava bravo pra caramba por conta do que estava acontecendo. Então nós não temos hoje esse cuidado para a realização de grandes eventos. Nós temos que resgatar isso. A Érica Galli, ela que sempre esteve envolvida no segmento do turismo na cidade, ela me cobra muito e nós fizemos questão de colocar isso aqui no plano de governo nosso, uma proposta clara para estimular o turismo em Londrina. Olha para você ver, nós temos hoje em Londrina fontes de águas termais que poderiam estar sendo exploradas, que poderíamos estar atraindo aqui o investimento, por exemplo, para a construção de um resort. Ah, Diego, é uma loucura você falar isso. Não, Bandeirantes está construindo. Ribeirão Claro tem 2. Sertanópolis está construindo. Por que nós não temos condições de atrair investidores que possam fomentar isso aqui na nossa cidade também? Nós temos aeroporto, que está recebendo agora um grande investimento, mais de 180 milhões, previsão é da entrega agora em novembro. Isso vai trazer um outro patamar para a nossa cidade. Nós temos já o turismo gastronômico, que é muito forte em Londrina. Você pega a estrada do Limoeiro, a estrada ali do distrito do Espírito Santo, que leva para outros restaurantes, que movimentam no final de semana a cidade de Londrina. Mas também regiões que estão abandonadas, sem infraestrutura, pavimentação ruim. Então nós temos que trazer investimentos, seja do governo federal ou do governo do estado, para mudar esse quadro, mudar essa realidade e fazer de Londrina uma cidade turística, uma cidade bonita. Como que você vai hoje caminhar pelo centro de Londrina com o centro abandonado? Você não tem um banheiro público capaz de você utilizar. Eu que tenho 3 filhos pequenos, eu me preocupo muito com isso. Porque se algum deles estiverem comigo e pedir para ir no banheiro, um Deus nos acuda. O que você faz nessa situação? Então, além da questão do abandono, pessoas em situação de rua que trazem insegurança também, e é um local que é extremamente visitado. Eu lembro quando eu era criança, o meu pai, ele fazia questão de passear com a gente ali no calçadão, no centro da cidade. Depois a gente ia tomar vitamina ali na Sergipe, comer pastel. Então, e isso faz parte das cidades vizinhas que vêm visitar Londrina. Nós poderíamos estar estimulando isso ainda mais, principalmente nos finais de semana. Já pensou se nós tivéssemos um Arthur Thomas revitalizado, acessível, em que as famílias pudessem utilizar esse parque de verdade nos finais de semanas? O Jardim Botânico, você já pensou se ele também fosse um espaço adequado, com banheiro, com churrasqueiras públicas, como tem em Brasília,
com parque, praças, parquinho, locais de areia para as crianças brincar nos finais de semana, e você poder sair de casa cedo, pegar o teu cooler, ir lá para essa área de lazer e ficar o dia todo com a tua família. Hoje, o londrinense, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue sair de casa sem ter uma preocupação. Nós queremos mudar essa realidade, revitalizar essas áreas públicas, deixar a nossa cidade bonita de verdade, acabar com esse título que nós ganhamos nos últimos anos. Nós nos transformamos na capital da dengue do Paraná e transformar a nossa cidade na cidade mais linda, a melhor cidade para se viver no nosso estado e no Brasil. Ô, Diego, cada candidato, né, tem sua bandeira, sua prioridade. Eu gostaria de saber do senhor sendo eleito, qual que é a prioridade? O que Londrina tem de problema hoje que o senhor olha e fala, não, se eu entrar eu preciso resolver isso aqui primeiro? A minha bandeira principal é a família, porque todos os problemas giram em torno da família. A família, como diz nossa Constituição, ela é a base da sociedade e, por isso, credora de uma especial proteção no artigo 226. Só que hoje, quando a gente olha para Londrina, a gente não vê essa valorização da família, a gente não vê essa especial proteção sendo dada. Tanto é que Londrina hoje chega à marca de 29 mil famílias na linha da pobreza extrema. 29 mil famílias. Isso não é uma imagem positiva de uma cidade com um PIB comparado às cidades mundo afora, de uma cidade desenvolvida, mas com uma avaliação na educação muito aquém, muito baixa, mesmo sendo o segundo maior investimento do nosso PIB em educação em Londrina, e nós estamos sendo muito mal avaliados em todos os rankings, em todos os sinais de avaliação. E quem está desprotegido com isso? É a família. Porque o pai e a mãe que está com o filho na rede pública, ele está depositando no gestor a confiança de que o filho está recebendo uma educação de qualidade. E isso não vem acontecendo hoje. E não é por falta de compromisso dos nossos professores. Muito pelo contrário. Mas é porque Londrina parou no tempo. Falta formação, falta qualificação para os professores, falta um trabalho de valorização de verdade dos nossos servidores públicos, que é eles que estão lá na ponta, eles que estão tocando esse barco de verdade. Falta também em Londrina uma política para estimular as nossas crianças à literacia familiar, à leitura, ao contato com livros. Hoje as crianças estão cada dia mais expostas ao uso de tela de forma precoce. E isso traz impactos muito grandes às nossas crianças. A família ela tem que ser prioridade porque é a família que faz uso da saúde pública em Londrina que está um caos hoje, um verdadeiro colapso. Ontem, nas ruas, aqui em Londrina, uma senhora comentou comigo que está há 4 anos na fila para poder passar por um gastro em Londrina. 4 anos. 4 anos na fila. Nós temos fila para cirurgia de catarata, nós temos filas para cirurgia ortopédica. E quem está desamparado com tudo isso? É a família londrinense. É o pai e a mãe que deixa de trabalhar porque ele não consegue fazer um exame ou passar por um procedimento cirúrgico e fica afastado do mercado de trabalho. E com isso a sua família fica desprotegida, diminui a renda familiar, aumenta os impactos e a desigualdade social. Nós temos 50 mil pessoas esperando, segundo a Coab, por uma moradia em Londrina. São 50 mil famílias, são 50 mil pais e mães que aguardam por uma moradia e a cidade nos últimos anos não conseguiu entregar uma casa para a população. Ô, candidato, mas desculpe te interromper, o senhor falou da realidade de Londrina, né? Essa realidade a gente conhece, de que Londrina está passando, mas, por exemplo, então, começando pelo que o senhor falou, né, para a gente entender, nós temos 29 mil famílias passando hoje por dificuldade. O que o senhor vai fazer para tirar essas famílias dessa dificuldade? Entendeu? A gente está com um problema na saúde, o que vamos fazer? O problema na saúde, o que vamos fazer para tirar da saúde? Gostaria de saber as propostas do senhor, começando, por exemplo, pelas 29 mil famílias. Vamos lá.
começando pelas 29 mil famílias que estão na linha da pobreza extrema. Nós vamos investir na educação, zelar e cuidar por cada uma das crianças que fazem parte desse núcleo familiar. Eu acredito muito que preparando essas crianças que estão nos nossos CMEs para o processo de alfabetização e alfabetizando as nossas crianças no tempo certo, eu trago como proposta aqui no meu plano de governo alfabetizar todas as crianças de Londrina no primeiro ano letivo. Como eu vou fazer isso? Formação, capacitação, qualificação dos nossos professores, uma nova grade curricular que vai ter começo, meio e fim, e esse vai ser o nosso propósito, porque com isso eu vou combater a evasão escolar, eu vou combater o analfabetismo funcional e no futuro nós vamos melhorar economicamente a nossa cidade, porque nós vamos ter mais pessoas preparadas dentro do mercado de trabalho aqui na cidade de Londrina. Além disso, nós vamos atuar para levar alimento à mesa dessas pessoas de qualidade, criando uma política pública que trabalhe junto com os pequenos produtores em Londrina e que a prefeitura ela leve esses alimentos para dentro do lar. Muitas vezes essas famílias estão totalmente desprovidas de uma alimentação adequada, né, de uma alimentação saudável. E com isso vai trazendo outras complicações para a saúde física, porque são pessoas que vivem numa desigualdade muito grande. Além dessa situação, é atuar na questão das moradias. Como deputado federal, eu sei hoje, não existem outros convênios senão com o governo federal para você trazer moradia, trazer casas para a população de Londrina. E hoje a cidade ela está ficando atrás de outras grandes cidades porque ela não participa desses programas do governo federal, ela não apresenta propostas, ela não busca esses recursos e esses investimentos. Por isso, os fundos de vale hoje estão sendo ocupados com ocupações irregulares. Por isso, o Flores do Campo está lá um lixão a céu aberto, uma desigualdade gigantesca, crianças brincando no meio do lixo. Quando visita o Aparecidinha, a gente vê essas desigualdades. Então, nós vamos trabalhar para trazer esses investimentos do governo federal e fazer a construção de casas. Eu vou investir na educação, como já falei, não só para o combate às desigualdades, mas para colocar a cidade de Londrina num outro nível, num outro patamar. Eu consegui, graças a minha esposa e eu nos dedicarmos muito, nós alfabetizamos nossos 2 filhos com 5 anos de idade. Eu vou trabalhar para que as crianças de Londrina tenham as mesmas condições que eu consegui oferecer para o Pedro e para a Maria Clara em sala de aula e sejam alfabetizados no tempo certo. É assim que eu acredito que nós vamos melhorar os índices de avaliação de educação na nossa cidade. Vamos ter jovens mais preparados, jovens mais estimulados a permanecer em sala de aula, jovens longe das drogas, longe da drogadição. Eu quero trazer para a educação em Londrina, aonde as escolas não forem ainda em tempo integral, nós vamos trazer atividades complementares no período de contraturno. Então, se a criança estuda de manhã, nós vamos ter à tarde artes marciais, como a que eu levei no União da Vitória, na Zona Sul, o judô do Thiago Camilo, totalmente gratuito, que está sendo oferecido para as crianças, que está acontecendo ali na Escola Caíque. Como que eu levei para a Zona Leste, no Centro Comunitário do Hernani, que está com fila de espera agora para fazer o judô através do Instituto Thiago Camilo. Eu quero trazer idiomas para que as crianças possam, né, nesse período de contraturno, ter atividades complementares. Eu quero trazer outras atividades, como a musicalização, que é uma das propostas que eu trago aqui. Eu quero criar um programa inspirado naquilo que acontece na cidade de Antonina hoje. Antonina tem uma associação chamada Filarmônica Antoninense, que ela promove a musicalização para crianças e adolescentes dentro da cidade, em que as crianças têm aula com maestros de música, e eu quero trazer esse olhar novo para levar a musicalização para todos os bairros de Londrina, permitindo que as crianças tenham acesso a isso. Com relação à saúde pública,
Eu sou o deputado que mais recursos trouxe para a saúde em Londrina. Eu apontei os problemas e vou mostrar a solução que eu quero trazer. Já no primeiro ano de governo como prefeito de Londrina, nós vamos trabalhar intensivamente para ampliar o número de médicos especialistas lá na ponta, atendendo nas UBS, pediatras, ginecologistas. Vamos trabalhar, fazer parceria público-privada para zerar a fila de exames, para zerar a fila de cirurgias na cidade de Londrina. Isso tudo no primeiro ano. Com quais recursos, com quais fontes de financiamento? Diego, você vai fazer isso. Nós vamos buscar esses recursos junto ao governo federal, junto ao governo do estado. Eu sei o caminho para buscar esses recursos. Hoje, no Paraná, nós temos 30 deputados federais e 3 senadores. Mas quais propostas nos últimos anos a atual gestão levou para trazer melhorias para a saúde pública em Londrina? Os recursos que eu direcionei foram pedidos da comunidade, pedidos dos vereadores que são membros hoje do nosso partido, que trouxeram diretamente para mim. O poder público não apresenta propostas hoje, não busca esses recursos e esses investimentos. Eu tenho certeza que com a bagagem e a experiência que eu tenho, eu vou trazer esses investimentos. Eu vou bater na porta de cada deputado federal do Paraná que tem voto em Londrina e vou trazer esses recursos. Vou bater na porta dos senadores e vou trazer esses recursos. Vou ao governo do estado, ao governador Ratinho, que eu sempre estive ao lado dele. Nas 2 últimas eleições minhas, eu concorri ao cargo de deputado junto com o governador e vou trazer esses investimentos para Londrina. O que a população não pode é continuar esperando. Eu encontrei pessoas que estão esperando por uma cirurgia com um ortopedista desde 2017 na fila. Desde 2017. O londrinense não aguenta mais esperar. Então nós temos condições de melhorar os equipamentos, de melhorar as condições dos nossos servidores públicos que estão lá na ponta atendendo a população e de fazer um trabalho intensivo para equilibrar as coisas e realizar tanto os exames quanto as cirurgias que são necessárias. Além disso, eu quero criar também centros de referência em Londrina. Hoje, quando uma criança nasce com alguma doença rara, nós não temos um centro de referência aqui. Então, para onde elas vão? Elas vão para Curitiba, elas vão para Porto Alegre, elas vão para São Paulo, Campinas, mas Londrina não tem um centro de referência. Eu vou investir nisso e investir em diagnóstico precoce. Eu vou criar aquilo que o prefeito fez em São Paulo, nós vamos fazer em Londrina. O teste do pezinho ampliado, para ampliar o número de diagnóstico precoce dessas doenças em que as crianças nascem com alguma má formação ou alguma doença degenerativa e atuar de tal forma na prevenção, tendo um centro de referência para atender essa demanda, que não é só de Londrina, é uma demanda regional. E além disso, eu vou criar também o CETEA, a exemplo de Cascavel, que é o Centro Especializado em Atenção para o atendimento das crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, em saúde e educação. Como funciona em Cascavel? É uma equipe multidisciplinar que atende a população de forma totalmente gratuita. Eu converso com pais e famílias, com crianças com TEA, por exemplo, que o tratamento chega a R$10.000 mês aqui em Londrina, no privado. Como que uma família de baixa renda vai conseguir oferecer esse serviço para o seu filho? Então, Londrina está atrasada e nós vamos trazer esse olhar inovador com essa experiência que eu tenho de vida pública, em que eu vejo soluções inteligentes que em outras grandes cidades já estão sendo aplicadas e Londrina parou no tempo. Chegou o momento da gente virar essa página e fazer a nossa cidade acompanhar essa linha de desenvolvimento que é extremamente necessária. Diego Garcia, candidato Republicanos, é o nosso entrevistado hoje aqui na Dobradinha 104.5, 102.1. Candidato, falando sobre trânsito, a gente pega alguns gargalos que existem na cidade. Londrina foi crescendo e a cidade não acompanhou essas mudanças necessárias para que o trânsito possa fluir. Zona Sul tem problema na Gleba Palhano, acesso para a Zona Norte, outras regiões da cidade também sofrem muito com esses problemas.
O que o senhor pretende fazer para que o trânsito um dia não pare, não trave aqui em Londrina? Eu jamais vou ser contra o desenvolvimento e o crescimento da cidade. Mas como prefeito, eu não vou permitir que continue a cidade crescendo de forma desordenada, sem planejamento, sem levar a rede de esgoto. Eu estive visitando alguns condomínios ali próximo à escola St. James, em que eles não têm rede de esgoto até hoje. E o odor, o fedor que sai dali, vai justamente ali para a região oeste, né, trazendo um impacto muito grande para a saúde das pessoas, da população. Nós estamos falando de Londrina, gente. Londrina. Nós estamos falando de uma cidade que não podia estar pensando dessa forma. Uma cidade que o trânsito para durante o dia para que alguém possa pintar faixa, para que um recape asfáltico seja feito nas principais vias. Na gestão do senhor isso vai acontecer em outro horário, por exemplo? Isso vai mudar, nós vamos trazer isso para o período da noite, nos horários já em que não são os horários de pico, e fazer como é feito em São Paulo. As obras principais avançam, madrugada dentro. E o trânsito flui. Quando chega às 5, 6 horas da manhã, tudo para deixar a mobilidade, o trânsito fluir dentro da cidade de Londrina. É a única hora que muitas vezes o cidadão tem para voltar para casa, para ir pegar um exame na clínica, para ir no hospital, para levar o filho no médico, é essa hora. E ele fica parado no trânsito. Eu recebo reclamações o tempo todo. Então Londrina precisa continuar crescendo, mas com planejamento estratégico, pensando as vias, pensando, olha, estou abrindo um novo condomínio. Qual que é a previsão de carros que eu vou ter dentro desse novo condomínio? Como que vai ser o fluxo disso? Além desses carros, os trabalhadores que vão vir todos os dias, o transporte público, como que ele vai funcionar? Nós temos condições hoje de usar tecnologia a nosso favor. E em Londrina não estamos utilizando isso. Então, o que acontece? O trânsito para, por exemplo, ali no Catuaí, todos os dias, para no acesso ali ao UEL, para no centro aqui da cidade, justamente por não termos essas estratégias que visam buscar o desenvolvimento da cidade de Londrina. A CMTU hoje está mais preocupada em multar do que em ajudar na organização do trânsito. Então, o trânsito não tem fluxo. No jogo do Londrina, por exemplo, a CMTU estava lá, ao invés de estar orientando os torcedores na saída do estádio, estava lá com a prancheta na mão, dando multa para a população. Então, assim, tem coisas que estão desorganizadas, fora do local adequado, e nós temos que trazer esse olhar diferente para a gestão pública em Londrina. Fazer essa discussão com os motoristas de ônibus, fazer essa discussão com a sociedade civil organizada. Londrina, Vinícius, Londrina investiu quase 2 milhões de reais em um projeto chamado Master Plan, que está no papel. Não saiu do papel. Papel não resolve o problema do londrinense. A gente tem que pegar o Master Plan que traz essas obras estruturantes, que traz essas condições de melhorias para o trânsito de Londrina e tirar do papel. Como prefeito, eu vou tirar esses projetos do papel, eu vou ser um prefeito campeão na elaboração de projetos e vou saber também aonde buscar as fontes de recursos para trazer os investimentos necessários e fazer obras que não sejam essas obras de 4 anos. Obras que ficam parando o tempo todo, param a cidade, impedem o desenvolvimento do londrinense, fecham empresas, atrasam a vida das pessoas. Isso tem que acabar. Eu quero fazer aquilo que o governador Tarcísio vem fazendo em São Paulo, ele que é do meu partido, e eu quero trazer isso para dentro da gestão em Londrina. Eficiência, contratos transparentes, contratos com gatilhos em que se a empresa parar, abandonar, ela vai ser duramente penalizada. O que não pode é a gestão continuar sendo tocada e conduzida da forma que vem sendo hoje em Londrina. Candidato, o senhor tem um pouco mais de um minuto aí para fazer as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer, Buganza, queria agradecer para vocês por essa oportunidade de estar aqui na Jovem Pan,
falando um pouco do nosso plano de governo, falando um pouco das nossas propostas. Acaba que 30 minutos para mim é pouco, né? Nós temos aqui vários temas que eu gostaria de ter abordado, que eu gostaria de ter falado, mas eu faço esse convite agora para a população, para os internautas, para acompanhar nas redes sociais, acompanhar o nosso trabalho, me seguir nas redes sociais e olhar tudo que eu venho fazendo ao longo desses anos. Eu sou um político conservador, de direita, um político que durante todos esses 10 anos de vida pública atuei na defesa da vida, da família, dos valores cristãos, e é com uma gestão pulso firme que eu espero poder governar a cidade de Londrina. Para isso, eu conto com a força do bem, a força dos londrinenses, para que a gente possa, cada dia, continuar crescendo a nossa campanha, se fortalecendo com o apoio de todos. O meu número é o número 10, o meu partido é o Republicanos, e eu peço o voto de todos os ouvintes hoje da Jovem Pan. Obrigado, Diego Garcia do Republicanos, candidato aqui que participou com a gente dessa sabatina. Sucesso da campanha, que Deus abençoe o senhor. Na segunda e na terça-feira vamos entrevistar os dois que faltam, Barbosa Neto e a professora Maria Tereza. Valeu, Buga. Valeu, Parra, agradecendo a participação de todo mundo, agradecendo mais uma vez. Diego Garcia, obrigado mais uma vez por estar junto com a gente aqui. A gente volta na segunda-feira a partir das 8 da manhã em 104.5 Jovem Pan News e também 102.1 na Jovem Pan. Obrigado a todos, um bom final de semana. Obrigado, Parra. Valeu, gente. Obrigado.